os agricultores e pecuaristas vêm comprovando que a produção rural é uma grande aliada no combate às mudanças climáticas. Uma pesquisa recente revelou que um grupo de 33 fazendas já removeu mais de 17 mil toneladas de carbono da atmosfera, o equivalente ao potencial de mais de 2.400 árvores. O estudo também mostrou que as propriedades estão removendo mais carbono do que emitindo. E nós vamos entender agora como é que esses dados foram calculados e qual que é a importância disso para o agronegócio brasileiro, com Gustavo Heisler, que é gerente de negócios e sustentabilidade do Serviço de Inteligência em Agronegócios, CIA. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, Gustavo. Muito obrigado, Yael. Uma boa tarde a ti e a todos os espectadores. Obrigada a você pela participação aqui com a gente, muito boa tarde. E eu quero começar te perguntando como é que essa pesquisa chegou a essa conclusão de que essas 33 propriedades rurais removeram 17 mil toneladas de carbono da atmosfera. Como é que esses dados foram calculados? Explica pra gente, Gustavo. Ótimo, ótimo. Yael, é importante trazer um passo atrás, digamos assim, que foi como essa calculadora ela foi construída, né? Nós aqui da FIA construímos essa calculadora com base em metodologias internacionalmente aceitas e também combinando essas metodologias com a questão de trazer fatores de emissão e remoção que estejam de acordo com a realidade do que acontece no Brasil, né? Como a gente fez essa estimativa, né, desse balanço de carbono? Nós pegamos caso a caso cada uma das 33 propriedades e fizemos todo o levantamento das atividades que ocorrem nessas propriedades. O que eu quero dizer com isso? Entendendo como é o manejo de solo, quais são as principais práticas adotadas, como está a questão da produtividade, né? E uma série de informações, por exemplo, consumo de combustíveis, consumo de energia, justamente para entender esse trade entre o que se emite e o que se remove em função dessas práticas como um todo, né? Entendi, perfeito. E aí, quais que vocês identificaram que são as principais práticas agrícolas sustentáveis e que também acabam rendendo também mais produtividade, mais eficiência para as fazendas e que resultam nessa questão da remoção de carbono, Gustavo? O que a gente tem observado, assim, de forma geral, é que essas práticas que são chamadas de conservacionistas, né, essas práticas de conservação do solo, elas tendem a jogar muito para o lado do produtor. Mas não somente essas práticas conservacionistas, como, vou citar aqui, plantio direto, adoção de sistemas integrados, e aqui eu exalto aí o ILP e o ILPF, né, Integração Lavoura-Pecuária e Lavoura-Pecuária-Floresta, mas também o ajuste do rebanho, né? Ter um rebanho que esteja de acordo com o que a propriedade pode entregar, questão do manejo de pastagens, né? Falando especificamente da pecuária, então tem uma série de fatores que podem sim auxiliar o produtor nesse sentido, né? E a gente sabe que a questão de, por exemplo, uso de combustíveis fósseis, não estou dizendo que não devemos usar, devemos, mas é sempre assim, todo tipo de energia, quanto melhor utilizado, quanto mais fosse racionalmente utilizado, melhor é o resultado nesse sentido para as propriedades também. Perfeito, Gustavo. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção, né, que essas 33 propriedades que vocês mapearam, elas estão aí em cerca de 18 mil hectares de terra, mas vale a gente ressaltar aqui para o nosso público que, salvo engano, os sistemas integrados de produção, por exemplo, que é uma das práticas conservacionistas que o Gustavo trouxe, estão presentes em 17 milhões de hectares pelo Brasil. Então, olha o nosso potencial de comprovar que a gente realmente sequestra carbono muito mais do que a gente emite com a produção agropecuária. E aí eu te pergunto, qual a importância da gente cada vez mais mostrar isso para o mundo, Gustavo? Como é que isso pode ajudar o Brasil? Excelente pergunta. A gente tem observado cada vez mais, né, em grandes canais e a vinculação geral da mídia, um viés de que a agricultura e a pecuária talvez seriam pintadas como talvez não tão grandes aliados nessa batalha, né? E o que a gente tem visto e o que a gente quis trazer quando a gente fez esse levantamento é justamente qual é a realidade nesse sentido, né? Nós somos emissores, nós estamos removendo o que de fato está acontecendo com a agricultura e a pecuária nesse sentido. E aí, esse levantamento, que eu digo que está numa fase inicial, porque a nossa ideia é expandir ele muito mais, ele mostrou já que as propriedades têm, de fato, um grandíssimo potencial para serem aliados nessa batalha contra a mudança climática no que diz respeito a emissões de gases de efeito estufa.
né? Através dessa adoção de boas práticas, através de um bom manejo. Claro, nós tivemos resultados que indicaram propriedades que estão altamente, estão removendo uma grande quantidade de CO2 equivalente, né, que é a medida que a gente usa como base, e tem propriedades que sim, ainda não, talvez não atingiram essa maturidade, vamos chamar assim, ou esses manejos que nos entregam um resultado de remoção. Tá? Mas assim, eu sempre ressalto, nós devemos avaliar mais do que as propriedades como um todo, o caso a caso. Qual é o sistema produtivo? A gente começou a observar também que alguns sistemas produtivos tendem naturalmente a serem mais emissores, e é natural, né? Então, assim, é muito olhar o caso a caso, entender quais são as limitações e quais são as oportunidades nesse sentido. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Gustavo Heisler, que é gerente de negócios e sustentabilidade da CIA. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, um bom trabalho para vocês. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.